Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesta noite o teu Espírito fale poderosamente a cada coração, que os meus irmãos tenham revelação da sua palavra, e que essa palavra venha penetrar de maneira sobrenatural na vida dos meus irmãos, que traga revelação, e cada um se posicione, Senhor, nos passos que vai ser ministrado aqui, e venham viver a bênção, dupla vida, dupla herança, dupla graça de Deus, em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 16, verso 33. Se você não trouxe sua Bíblia, olha na Bíblia do seu irmão aí que é crente. Amém? Glória a Deus. João 16, 33 fala o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. A palavra de Deus que vamos ministrar hoje, como título é Prosperando em Terra de Aflição. Então, será que Deus deseja que seus filhos vivem em aflição? Vivem atribulados, angustiados? A resposta é muito clara e objetiva: não. Deus não deseja que os seus filhos vivam em aflição, vivam atribulados. Deus, pelo contrário, Ele tem prosperidade. Ele mesmo diz que Ele é a vida, e como vida, Ele quer trazer vida abundante para todos os seus filhos. Diga amém. Então nós temos um grande exemplo na Bíblia, de alguém que passou por tempos de aflição, mas foi muito abençoado. Alguém que passou por tempos muito difíceis em sua vida, em sua história, mas no final, algo poderoso aconteceu com eles. Mas confesso para você, não deve ter sido fácil para ele conviver aqueles anos de aflição. Não deve ter sido fácil passar por tempos de dificuldade, e sem saber o que aconteceria no futuro próximo. Não sei se ele estava convicto de acontecer em 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas o fato é que ele passou por 13 anos de grande aflição, grandes problemas, mas no final Deus o glorificou, Deus o abençoou, e assim deve ser muitas vezes a minha vida e a sua. Deixa eu fazer uma pergunta para continuar a palavra: quem aqui nunca passou por um sofrimento, uma aflição? Levanta a mão. Nunca passou? Fala para o seu irmão assim: essa palavra é para você então. Então, certa altura da vida, vamos falar sobre José. Então, José é o exemplo de alguém muito claro, que prosperou em terra de aflição. É esquisito falar sobre isso, né? Como eu estou sofrendo, estou passando um perrengue, passando a maior dificuldade da minha vida, e eu consigo prosperar. É exatamente isso. Nosso Deus, Ele confunde as pessoas, Ele confunde o humano, Ele confunde o mundo, porque Ele quer fazer daquilo que não é nada, o tudo. E assim será na sua vida também. Você precisa entender que em tempos de aflições na sua vida, Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a sua história. Aleluia por isso. Então nosso exemplo vai ser José. Em uma certa altura da sua vida, José, ele teve um filho, e ele colocou no nome desse filho Efraim. Efraim tem como significado dupla bênção, dupla prosperidade. No capítulo 41 de Gênesis, verso 52, olha o que está escrito. Projeta, por favor. Gênesis 41, verso 52. Não estou sem enxergar não. Aí é preciso de um binóculo. Bom, mas deixa eu falar aqui para vocês. Então, José, ele falou nesse versículo que a vida dele, ele prosperou em terra de aflição, que Deus havia prosperado ele na terra de aflição. Ou seja, o sonho 41, 52. Ao segundo chamou-lhe Efraim,
pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E olha que interessante isso, ele foi próspero na terra de aflição. Então Efraim, ele tem como significado dupla prosperidade, bênção abundante. Deus me fez prosperar em tempos difíceis. Então Efraim tem esse significado duplamente frutífero, duplamente próspero. José, quando teve Efraim, ele já tinha um filho chamado Manassés, e Manassés tem como significado esquecimento. Então, primeiro princípio que eu quero te mostrar aqui, para que você viva a dupla bênção, a dupla prosperidade, ser duplamente frutífero, é necessário que você esqueça os tempos de aflições. Então, você precisa perceber, grava isso no seu coração, que você vai entender diante da palavra. Então, quando nós queremos Efraim, nós precisamos entender que precisamos ter antes Manassés, e Manassés é esquecimento. Eu preciso esquecer o tempo difícil que eu vivi, para que eu desfrute da bênção dupla que Deus quer me dar. Repetindo, eu preciso esquecer do tempo difícil que eu vivi, para viver a dupla bênção que Deus tem para me dar. Então isso é Manassés, isso é Efraim. Então, com base nisso, Efraim é algo poderoso, algo maravilhoso, algo que é abençoador. Quantos querem Efraim na sua vida? Diga glória a Deus bem forte. Então é necessário você se posicionar, é necessário você seguir e percorrer o caminho de José, porque José só teve Efraim no final de um processo, no final da sua aflição, no final do tempo difícil. Então as pessoas querem a bênção de Deus, as pessoas querem ser completamente cheios da vida de Deus, mas não querem passar por uma gota de sofrimento. Mas o próprio Jesus fala em João 16, no mundo teremos aflição, mas ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Significa o quê? Tem de bom ânimo, vai passar a aflição e a dupla bênção vai vir sobre a sua vida. Essa é a palavra, essa é a declaração sobre José. E nós precisamos entender qual foi o caminho que José teve, para que eu e você desfrutemos de algo poderoso. Então, o primeiro passo, são 7 passos, vou falar rapidamente, para você entender. O primeiro passo de José, foi ter uma palavra de Deus. Então José esperou a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 37, verso 5, fala o seguinte, logo no início, teve José um sonho. Depois no verso 9, também logo no início, fala assim, teve ainda outro sonho. Então José teve 2 sonhos. Deus falou com José, Deus liberou uma palavra para José através de sonhos. Então é muito importante que antes que você tome qualquer atitude na sua vida, você tenha uma palavra. Vou casar, preciso de uma palavra. Vou mudar de emprego, preciso de uma palavra. Vou multiplicar a célula, preciso de uma palavra. Vou levantar um líder de treinamento, preciso de uma palavra. Vou levantar um novo discipulador, preciso de uma palavra. Vou mudar a sede de lugar, preciso de uma palavra. Preciso mudar meu casamento, preciso de uma palavra. Preciso ser curado, preciso de uma palavra. Ou seja, você precisa de uma palavra para tudo que for fazer na sua vida, porque José foi assim, ele teve uma palavra. Então, seja casamento, negócios, liderança, sempre tenha uma palavra de Deus na sua vida. Pergunta para o seu irmão, você tem uma palavra de Deus para tudo na sua vida? Posso te dar uma dica muito importante? Porque as pessoas ficam esperando o seguinte, assim ó, eis que vos digo que. Esse tipo de atitude é alguém que quer um gênio da lâmpada mágica, o tempo todo esperando, procurando palavras para se apoiar naquilo que quer. Mas a própria Bíblia já é a palavra de Deus. A própria Bíblia já te mostra muitos princípios que você deve seguir, e você está esperando alguém te falar algo. O próprio Senhor já te fala muitas coisas. Então não dá para tempo de falar exemplos aqui, mas um exemplo claro, a palavra de Deus fala assim, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga amém por isso. Então isso é uma promessa, já está claro, a sua casa é do Senhor Jesus. Então você deve trabalhar e viver em função disso. Pastor, mas não acontece. Mas o tempo é de Deus, você precisa crer na palavra e trabalhar em função disso, e viver em função disso, até que aconteça. Então eu quero te trazer um princípio. O primeiro passo de José foi o quê?
aguardou uma palavra. Mas teve o segundo passo de José foi o quê? José anunciou a palavra que Deus deu, mesmo antes de concretizar. Por quê? Para ser glória, para ser bênção. Está lá no verso 5 de novo. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. No verso 9 fala o seguinte: teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos. Ele simplesmente ficou com um sonho no coração. As pessoas ficam assim, com medo de falar que talvez não aconteça, é da minha carne. Eu não falo o que Deus falou no meu coração. Sabe o que acontece? Você retém o milagre, você retém a bênção, você retém o que Deus pode operar na sua vida, simplesmente por falta de fé. Sabe por que você não fala? Vamos ser transparentes e sinceros? É que você não tem fé que isso vai acontecer. E se não acontecer, você não quer passar vergonha de ter falado, e passar vergonha de dizer, poxa, não aconteceu. Não quero dar uma de doido, mas eu quero te falar, o reino dos céus são para os malucos pelo Jesus. Pergunta para o seu irmão, você é maluco por Jesus? Então o reino dos céus é seu. Se você é maluco por Jesus, é por isso. Então quem tem fé é maluco mesmo, porque não aconteceu, não foi liberado, não tem nada a ver que vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. Declarar a palavra, você falar com alguém o que Deus te falou, alguém lógico de muita confiança, alguém importante para você, é exercer a fé, e quando isso acontece, isso glorifica a Deus. Mas se prepare, querido, olha aqui para mim, se prepare, pessoas não vão gostar do que você vai falar, pessoas vão ter invejas, pessoas não vão curtir, pessoas não vão colocar lá o joinha do Facebook, o joinha do Instagram, a pessoa não vai pegar no seu estado, que top, vai ficar quieto, porque isso incomoda. Quando você declara a fé, isso abala o inferno. E não estou falando somente de pessoas do ímpias, às vezes da sua família mesmo, pessoas não acreditam na transformação da sua família, não acreditam que você vai prosperar, não acreditam que você vai multiplicar, até parece, você era um cara pé rapado até ontem, até parece que vai prosperar agora, nem estudo você tem. Então, não se iluda, pessoas vão contra a sua fé. Foi o que aconteceu com José, os irmãos dele já odiavam ele, porque o pai o amava mais que os outros, e quando ele falou isso, os irmãos falaram, ficou revoltado, esse rapazinho é impetulante, esse rapazinho se acha, quem ele acha que é, para falar que eu vou me curvar diante deles, rapazinho folgado, ele vai ter o que merece. Então começou a reclamar, começou a murmurar contra José. Assim será na sua vida e na minha vida, mas não deixe se abater pelos comentários, declare a palavra que Deus te deu, porque em algum momento ela vai acontecer na sua vida. Vamos fazer exercício agora disso? Quero que você feche seus olhos, lembre agora pelo menos de 3 promessas que Deus já te deu, e fala agora em alta voz. Se é a sua salvação da família, se eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se é prosperidade, se eu vou prosperar em nome de Jesus. Se é a sua cura, fala assim, eu sou curado em nome de Jesus. Se é multiplicação no seu ministério, eu serei pastor, eu multiplicarei a minha célula em nome de Jesus. Começa a declarar agora em nome de Jesus isso. Agora declarou? Fala para o seu irmão o que Deus te prometeu. Fala para ele agora assim, Deus me prometeu minha família salva, Deus me prometeu prosperar. Irmão, você vai ver eu com o carrão do ano, você vai ver eu curado. Irmão, você vai ver eu como pastor da videira Itaquera. Eu vou ser levantado como obreiro. Fala para o seu irmão agora isso. Fala isso para ele agora em nome de Jesus. Foi exatamente isso que José fez. Olha aqui para mim. Foi exatamente isso que José fez. E sabe o que aconteceu? Os irmãos se revoltaram contra ele, mas não se preocupe com isso não, porque Jesus também foi alguém perseguido pela família. Olha aqui para mim, tá bom, já falou tudo? Glória a Deus, tem bastante coisa para falar, mas olha aqui para mim, continua a palavra. Jesus também foi perseguido, em Marcos capítulo 3, verso 21, não precisa abrir, ele foi perseguido, ele foi considerado doido pela família. A família não concordou, ele é doido, ele é maluco, como ele é Deus, como ele é Jesus, que é isso, como ele é o Messias. E então, a família não apoiou ele. Então, normalmente, presta atenção aqui, é muito difícil no começo da sua conversão, no começo da sua experiência, a sua família te seguir. É um ou outro que vai seguir, e principalmente acreditar no sonho de Deus para você.
Mas só que Deus sempre vai acrescentar uma grande família, a família de Deus para te abençoar, a família de Deus para cuidar de você, a família de Deus para te orientar. Isso é poderoso, porque é nessa tribulação que você vai crescer. Mas não se preocupe, presta bem atenção que eu vou te falar. No final da promessa cumprida, toda a sua família vai desfrutar com você, toda a sua família carnal vai experimentar do poder e glorificará um Deus que você serve em nome de Jesus. Toma posse disso. Mas precisamos começar. José acreditou, ele não se importou. Eu acho que ele ficou triste pelo comentário dos irmãos, mas que ele falou: vou continuar minha carreira, vou continuar a proposta. Se Deus me deu um sonho, eu vou declarar, eu vou ser abençoado. Certo momento, ele foi viver junto com a família, continuar vivendo normalmente, e os seus irmãos estavam fora da casa, foram pastar longe, e o pai dele manda ele encontrar com os irmãos. E ao encontrar com os irmãos, algo acontece com ele, porque ele tinha falado que era o sonhador, que ele tinha falado que era um abençoado, falado que os irmãos dele iam se curvar, até o pai dele ia se curvar diante dele. Isso não ficou barato, dentro do coração dos irmãos incomodou muito. E nesse momento que ele estava indo em direção aos irmãos, ele foi, antes dele chegar, os irmãos dele falaram assim: lá vem um sonhador, o que nós vamos fazer com ele? Porque eu estou numa ira com ele. Olha, eu não consigo ver a cara de José. Se José chegar perto de mim, não, vou dar um tapa assim para ele ficar virando, até cair. Essa é a minha vontade, porque é muito folgado. Como um moleque fala isso, impetulante, está aqui na minha garganta o que ele falou ainda. É assim que os irmãos dele estavam. E eles planejam algo, planejam matar José. Olha aqui, pensa o tamanho da ira, irmãos. Matar o irmão. A ira era muito feroz. O diabo tinha possuído todos eles lá, é impossível, eles estavam completamente tomados pelo diabo. Então, nessa conversa, Rubem aparece e fala assim: não vai fazer isso não, e decidem jogar ele na cisterna. E ao jogar na cisterna, cisterna é uma cisterna sem água, né? Então a cisterna seca, que é até o fundo, é onde deixaria ele por lá, morrer por lá, enfim, fazer alguma coisa, enquanto os irmãos dele estavam em outro lugar. E com certeza José gritou, clamou, chamou, chorou: para com essa brincadeira, para com isso, pelo amor de Deus, porque vocês me jogaram aqui? José não entendia nada, porque era alguém sonhador e que só estava declarando a palavra. O que tem a ver ele cair na cisterna? Mas ele não sabia do coração dos irmãos dele, ele não sabia o que os irmãos deles eram capazes de fazer. Então, o terceiro passo de José foi ser jogado na cisterna. Cisterna aponta para algo muito importante para mim e para você. Cisterna é quando a gente sofre, passa por dificuldades, aonde não tem para onde correr. Muitas vezes eu e você passamos por tempos difíceis na nossa vida e sinceramente não sabe o que fazer. Por exemplo, aconteceu com um rapaz que andava conosco lá na Lapa. Ele teve um câncer no pulmão, mas esse câncer foi tão poderoso que ele tomou todo o pulmão dele, e depois de alguns meses estava espalhando pelo corpo. Então ele estava na cisterna, uma situação completamente difícil, cristão, servindo a Deus, amando ao Senhor, dizimista, fiel, ia para a cela, ia para o culto, mas caiu na cisterna. É um José, cheio de sonhos, cheio de promessa de Deus. Aí o câncer toma ele, e aí nesse processo ele vai ao médico, e o médico fala assim: só tem 4 meses de vida. 3 meses, assim, 4 meses com muita alegria, de 2 a 4 meses. Então, vai para casa, aproveite a sua família, porque não tem mais jeito. Foi exatamente esse o diagnóstico para o médico. E fizeram mais exames, e o médico mesmo com o diagnóstico. Um mês antes, teoricamente, dele morrer, a mulher dele foi chorando com o exame. Falei: médico, deixa eu te pedir um favor, não me fala que está 100% morto, porque eu não acredito nisso. Você não pode me dar um fio de esperança? Ele falou o seguinte: olha, pela sua fé, portanto está insistindo, e a medicina não é 100% exata, eu vou te dar 0,001% de chance do seu marido viver. Ela falou assim: é nesse fio de esperança que eu vou pegar. E ela começou a declarar, ela começou a profetizar, dentro da cisterna, ela e ele, a igreja começou a orar. Irmãos, 4 meses depois, o câncer retrocedeu, ficou um pedacinho do pulmão dele, arrancou somente 1/3, ou foi 1/4 do pulmão dele. Hoje, fazem 11 anos, e ele está completamente curado pelo poder do sangue de Jesus. Por quê? Caiu na cisterna, mas só que lá na cisterna não deixou você morrer. Deus não vai deixar você morrer na cisterna. Fala para o seu irmão: Deus
não vai deixar você morrer. Deus não vai permitir que a aflição te mate. Deus não vai permitir que a aflição, pode vir um diabo, pode se levantar. Infelizmente o mundo jaz no maligno, e nós somos feitos da carne, que é pecado. E por causa disso que a gente sofre aflições, é por causa disso que você passa por perrengues, é por causa disso que você passa por tempos difíceis. Não é porque Deus planejou, é porque o diabo usa o mundo e a sua carne para destruir você, mas Deus usa o mundo e a sua carne para glorificar o nome dEle na sua vida. Presta atenção nisso. Então você precisa enxergar da forma correta. Ou vou enxergar como destruição, ou como oportunidade de poder de Deus. José decidiu enxergar aquilo como vida, como poder. E o que acontece? Decidem vendê-lo. Rubem tinha ido embora, e eles juntos, os irmãos, escutando José gritando, chorando, passa naquele exato momento um comboio de ismaelitas indo para o Egito. Eram traficantes de pessoas, traficantes de humanos, né? E falou assim, que tal a gente vender? Pelo menos não vamos matar o nosso irmão. Vende ele para os egípcios por 20 moedas de prata, e está ótimo. Pelo menos não matamos ele. O que eles fazem? Tira José da cisterna e vende ele para os ismaelitas. E nesse processo, o que acontece? Ao ser vendido, ele vai para a casa de Potifar como escravo. Presta atenção numa coisa, ele era livre, filho de um pai livre, filho de um Deus que liberta, e de repente ele é perseguido pelos irmãos. Aí sai da cisterna, o que ele deve pensar? Que brincadeira de mau gosto, né, manos? Pelo amor de Deus, não brinca assim comigo não, só porque eu sou mais novo, só porque vocês são mais fortes que eu, para com isso. E eu acho que até suando assim, ainda bem, né, que vocês me tiraram de lá. De repente, ele é amarrado e entregue para os ismaelitas. Qual a cabeça de José? Como que ele pensa? Mas pera lá, que não está ornando, não está combinando, porque eu estava em casa de boa, Deus me dá um sonho, uma palavra, de repente eu falo a palavra porque eu estou feliz, porque Deus vai me abençoar, meus irmãos me jogam na cisterna, agora me vende. Que Deus é esse? Ele poderia falar isso, mas a palavra de Deus fala aqui, o tempo todo José não falou nada, e só afirma uma coisa, e Deus estava com José. O tempo todo você vê várias passagens difíceis da vida de José, a Bíblia afirma com toda a categoria, com toda a firmeza, e Deus estava com José. Então neste momento, por que Deus está com José? Porque José não reclamava, José não murmurava, José com certeza não entendia. Fala para o seu irmão, muitas vezes você não vai entender o que está acontecendo. E aí vem o quarto passo de José. Por quê? No quarto passo de José, o terceiro passo, eu já falei, ele cai na cisterna. No quarto passo de José, ele vai ter que aprender outra coisa. Primeiramente, preciso aprender a lidar na cisterna. Eu preciso aprender a viver. Lembre-se, cisterna não é lugar de moradia. Cisterna é uma passagem na sua vida. Eu preciso aprender que tempos difíceis vão acontecer e eu não tenho o que fazer. Mas Deus é meu provedor, Ele vai me tirar da cisterna. Diga aleluia. Mas também eu preciso aprender outra coisa, que existe limite para todas as coisas. Então Deus coloca José na casa de Potifar, como escravo. E aí José, lembra a Bíblia fala, que ele era muito excelente, ele tinha uma sabedoria, ele tinha ele era muito poderoso no trabalho dele, alguém que tinha habilidades, de tal maneira, que aonde ele colocava a mão prosperava. Pensa um cara próspero, era José. Pensa um cara que era abençoado, era José. Então ele começou a trabalhar com Potifar, e Potifar, rapaz, esse escravo hebreu é bom, olha o que ele faz, olha como ele lidera, olha como ele se comporta, não, ele merece melhor aqui, poxa, eu preciso usar esse escravo de forma melhor para mim, vai me abençoar muito, porque tudo que José coloca a mão prospera, tudo que ele faz é abençoado. Aí o que acontece? Potifar coloca a chave da casa dele, completamente no controle de José. Somente uma coisa ele não podia tocar, a mulher de José. Então, ele começou a liderar, avançar, ele começou a perceber, poxa, é isso, Deus quer me abençoar aqui, Deus quer que eu tenha bastante dinheiro, eu tenho bastante influência aqui, Ele quer me prosperar aqui, entendi, Deus quer me abençoar aqui, e no final das contas, o que acontece? A mulher de Potifar começa a apaixonar, começa a ter uma paixão doida por José, e começa a perseguir José na casa, porque ela queria ter intimidade, queria ter relação com ele.
E José, não quero. Chega um momento que a mulher pega ele, trava ele aqui na parede com a roupa dele, porque era as túnicas, né? Você vai me pegar hoje. Fez isso, travou o cara lá. Ele falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Ele falou claramente para ela, não vou fazer isso. Porque meu Senhor, que é o seu marido, me permitiu cuidar de tudo, mas não posso tocar em você. E mesmo se Ele permitisse tocar em você, eu tenho meu Deus, eu tenho um princípio com Ele, aqui é o meu limite é cuidar dessa casa e pronto, acabou. O que Ele faz? Ele sai de um jeito lá, que deixa a roupa, irmãos, a mulher pegou com força, porque arrancou a roupa dele todinho, saiu pelado pela rua. Aí ela com a roupa na mão, chama todos os escravos, está vendo? Esse hebreu que Potifar colocou aqui, ele quis abusar de mim. E quando isso acontece, chega Potifar, e Potifar olha aqui a situação, e ele fala assim, José, o que você fez, José? Fiz nada, senhor, não fiz nada, senhor. José, é o seguinte, você vai para a prisão lá do rei, tá bom? Então, não tem jeito de ficar aqui não. E eu penso comigo, né, isso é um pensamento meu, Potifar, ele era um general, ele tinha poder de matar José. Por que ele não matou? De uma a duas coisas aconteceu. Uma, ele conhecia a mulher que ele tinha, que não era flor que se cheire. E a segunda coisa, Deus nunca vai matar antes que cumprir a promessa na sua vida. Nunca Deus vai deixar você ir embora antes que você veja a promessa. Vai ver a promessa em nome de Jesus. Você vai ver a promessa. Então pare. Mas José não entendeu o que aconteceu. Ele pensou, poxa, está tudo indo bem, Deus. De repente, muda tudo, de novo. A história, agora, fui vendido, escravo, agora sou um escravo preso. E na prisão, mesma coisa, acontece com ele. Ele poderia ter ficado chateado, sim. Ele poderia se importar, sim, mas ele não se importou. Ele falou assim, tá bom, não estou entendendo nada, Deus, estou entendendo nada, estou vivendo aqui, eu estou maluco, mas beleza, estou aqui, então eu preciso ser o que o Senhor me ensinou, eu preciso ser o que o Senhor quer que eu seja, um homem de Deus. Então vou ser um homem de Deus na prisão, vou ser o melhor prisioneiro dessa prisão, a ponto de o carcereiro entregar na mão dele a chave. O cara era tão bom, tão abençoado, tão próspero, que o carcereiro entregou na mão dele a chave da cadeia, de toda a prisão. Só que tinha dois homens chateados, tristes, amargurados. E ele observou aqueles dois homens machucados. Um era o padeiro e o copeiro do rei. E ficou, poxa, o que está acontecendo aí? Por que ele está desse jeito? E aí ele se aproximou e perguntou, presta atenção, vamos voltar aqui para nós. Quando você está chateado, amargurado com Deus, porque as coisas não estão funcionando, qual que é a sua atitude e a minha atitude normalmente? Desculpa o termo, né? Que se lasque todo mundo, que se dane todo mundo, problema deles, eu não estou bem aqui, cada um com seus problemas, é assim que nós nos comportamos. Mas José, ele tinha uma identidade de Deus, ele tinha uma identidade do seu pai, uma identidade de Cristo, e por essa identidade, ele foi levado pelo Espírito de Deus, a exercer de forma excelente aquele lugar. Então muitas vezes, eu e você, não temos esse coração, porque José, foi o quinto passo dele, ele não se importou com o contexto, ele simplesmente foi o melhor, fez o melhor. Naquele tempo difícil, mesmo na prisão, ele foi o melhor prisioneiro, ele foi o ajudante do carcereiro, ele interpretava sonhos, foi o que aconteceu naquele momento. Ele falou assim, poxa, eu preciso ser um instrumento de Deus. Aí os homens falaram, estou chateado porque eu tive um sonho, não estou entendendo. Ele falou, eu sou Deus, eu sou hebreu, e o meu Deus interpreta sonhos, e me dá interpretação, fala para mim que ele vai interpretar certamente. E o copeiro, primeiro fala para ele um sonho, e esse sonho teve revelação, de que maneira? Em 3 dias, não vou falar por causa do nosso tempo, tá? Em 3 dias você vai ser restituído na sua posição, porque ele foi preso pelo rei, e ele era copeiro. O copeiro do rei é aquele que experimenta a taça, a comida, é alguém que cuidava do rei, e algum motivo foi preso, e o José falou para ele, não, em 3 dias, Deus vai restituir a sua posição. Aí o padeiro ficou feliz da vida, rapaz, que revelação, deixa eu contar o meu sonho para ele, que talvez vai ser legal também. Aí o padeiro contou o sonho, meu irmão, em 3 dias você vai morrer. Aí pensa, para dar essa notícia,
É complicado, né? Se eu fosse eu com certeza, é isso que vos digo, que em 3 dias você vai subir na presença do rei, e você, mas o copeiro, oh Deus, o que eu falo aqui? Oh, Jesus, pensa bem, ó, Deus falou diferente com você, você não ia falar dessa forma, mas José foi um homem de Deus, ele não avaliou o contexto, ele não avaliou a condição dele, ele simplesmente liberou a palavra sobre aqueles homens. Eu quero te falar, independente do contexto, você precisa ser sempre homem e mulher de Deus, porque é nessa circunstância que Deus vai te usar, vai mudar a sua história. Você não pode perder um só passo diante da dificuldade, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, assim como Jesus venceu o mundo, você também já venceu o mundo, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Então isso significa o quê? De novo injustiçado, poxa, preso ali, mas interpretou o sonho. Então ele analisou o contexto, ele continuou sendo José de sempre, alguém que cria no sonho, alguém que cria na palavra, alguém firme nas suas promessas, alguém de princípios, alguém de caráter, e alguém sendo homem de Deus, mesmo na circunstância difícil. Concordo com você, ele não entendia o que está acontecendo, assim como eu e você muitas vezes não entende porque as coisas não funcionam, mas rapaz, não faz sentido nenhum que está acontecendo isso. Aí o copeiro sobe para o rei depois de 3 dias. O que o José pede para o copeiro? Por favor, em nome do Deus Altíssimo que interpretou o sonho e tirou toda a aflição do seu coração, quando chegar diante de Faraó, fala de mim, me ajuda, me tira daqui, porque não faz sentido, eu estou aqui injustamente. 2 anos depois, passou-se 2 anos e o copeiro não lembrou. Pergunto para você nessa situação como ficaria? Não vale a pena, não vale a pena ser fiel, não vale a pena investir em pessoas, não vale a pena cuidar da célula, para que pregar o evangelho, só levo pancada, está vendo, as coisas não funcionam na minha vida, porque sempre tem tudo contrário, pelo amor de Deus, sou fiel, estou no culto, estou na quinta-feira na célula, estou em tudo que é lugar, e as coisas não funcionam, eu levo pessoas para o encontro 300 e eu não sou abençoado, o que é isso, Deus? Você faria isso, e eu confesso também, pode ser que eu faria isso também, mas José não fez isso, ele continuou sendo José de sempre, alguém firme, crendo na palavra, crendo no sonho que Deus deu para ele, tanto que ele continuava sendo um homem excelente na prisão, mas era plano de Deus não liberar José naquele exato momento. Fala para o seu irmão, Deus tem um plano perfeito para você. Tem a música, né? Aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é o quê? É fiel, ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. É assim que você deve viver, ele não vai cansar, ele não vai descansar, enquanto não cumprir a promessa na sua vida, assim é o nosso Deus. Então, dessa forma, nós temos que entender Romanos 8:18, a equipe de louvor já pode subir por favor. Estou absolutamente certo, convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há em nós a ser revelada. Não há como, não tem como. O que Deus prometeu, o que vai acontecer é muito maior do que o seu sofrimento. O seu sofrimento não vai te parar, o seu sofrimento não vai impedir o mover de Deus na sua vida. O seu sofrimento não é para te destruir, é para levantar e glorificar o nome do Senhor na sua vida, e você desfrutará de dupla bênção, dupla honra, dupla glória em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. E neste momento vem a virada, fala comigo, a virada. Deus faz a virada de página na vida de José, porque 13 anos se passaram, 13 anos, desde quando ele recebeu a palavra em sonhos, foram 13 anos difíceis, 13 anos de aflição, do dia que ele falou do sonho, da cisterna, até o dia que foi preso, 13 anos vivendo aflição, angústia, problemas, mas não se posicionou de forma diferente, ele continuou servindo o Senhor, ele continuou honrando o nome de Deus, ele continuou acreditando na palavra. Ei, hoje é dia de você continuar acreditando na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Acredite, é tempo, para de desanimar, para de reclamar, para de murmurar. E ele casa, e ele é levado diante de Faraó, de que maneira? O Faraó teve um sonho.
Lembra que Deus começa a vida de José de que maneira? Com um sonho. Ele vai na cadeia e interpreta um sonho. E Deus coloca um sonho em José. Em Faraó. E quem que é usado para interpretar sonhos? José. O copeiro fala: ei, Faraó, conheci um rapaz há 2 anos atrás, quando eu estava preso, que ele interpretou o sonho que eu estaria com você hoje aqui. Faraó, vai, traz ele agora aqui. E José interpreta o sonho de Faraó. E de dia para noite, fala comigo assim, do dia para noite, ou seja, no estalar de dedo, ele sai de vendido, escravo, preso, para ministro glorificado por Deus, para governador do Egito. Um dia, agora eu te pergunto, se Deus tivesse libertado ele há 2 anos antes, pensa comigo, se Deus tivesse libertado ele 2 anos antes, quando ele pediu para o copeiro, será que ele seria ministro? Com certeza ele sairia da casa dele, ia voltar para Israel, ia voltar para a terra dele. Mas Deus, sabendo do plano, do que ia por vir, do porvir, ele segurou José até onde foi necessário, e ele se torna ministro. E é neste momento que ele casa no Egito, e casando, ele tem 2 filhos, fala comigo, 2 filhos. O primeiro filho se chama Manassés, lembra do começo que eu falei? E o segundo filho se chama Efraim. Mas quando Manassés nasceu, ele colocou o nome de Manassés porque ele precisava esquecer o tempo da sua aflição. Então toda vez que ele olhava para Manassés, ele falou assim: eu preciso esquecer o tempo que eu sofri. Então o tempo que eu sofri, relacionado com a mágoa com os irmãos, sim ou não? Tinha mágoa com os irmãos? Poderia ter ou não? Sim ou não? Ele poderia ter mágoa com a mulher de Potifar? Sim ou não? Ele poderia ter mágoa de Potifar que prendeu ele? Sim ou não? Ele poderia ter mágoa do copeiro que esqueceu dele? Sim ou não? Ele precisava esquecer de tudo isso, para que a dupla honra, a dupla glória, a dupla bênção viesse sobre a vida dele. Se ele não esquecesse, ele não teria Efraim. Aí ele decidiu esquecer. O que acontece? Efraim, nos 7 anos, se passou de abundância no Egito, mas veio 7 anos de muita fome, sobre toda a terra do Egito e os arredores. E Deus deu sabedoria a José para administrar aquilo. Egito foi os Estados Unidos da época, mais poderoso que os Estados Unidos. Egito foi alguém que deu comida para toda a nação. E pensa, o ministro da economia do Egito, que não é Paulo Guedes, é o José. Ele tomou conta de tudo isso. Ele ficou podre de rico, muito abençoado, muito rico, muito poderoso no Egito. E ele vê na fila quem? Seus irmãos. E a Bíblia fala que ele não mandou prendê-las no sentido de maltratá-la. A Bíblia fala que quando viu os irmãos, ele corre e vai chorar, e rasgar a roupa e urrar. Eu entendi agora. Deus me tirou de lá para salvar minha família. Deus me tirou de lá para mudar a história de Israel. Porque se eu não estivesse aqui, minha família ia morrer. Israel não existiria. Eu entendi agora. Que ele, depois de um tempo, se apresenta para os seus irmãos. E os irmãos estavam apavorados, porque acharam: nossa, vamos morrer. Eu falei: esquece isso, eu te perdoo. Não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou à frente para cuidar de vocês, do pai de todo Israel. Por causa de vocês, o propósito de Deus está se cumprindo, Israel está sendo protegida e guardada. Por causa de vocês, nossa família não vai morrer. Eu vim para cá, entendam, eu vim para cá para salvar a mim, a vocês e todo o nosso povo. Hoje eu entendo, porque o tempo de dificuldade, e problemas, não é para me matar, é para salvar a mim e todos aqueles que estão à minha volta. Ei, meu querido,
O que tempo que você está passando de dificuldade, de problemas, não é para destruir você, é para que você seja um exemplo, para você seja usado para mudar a história da sua família, mudar a história da sua vizinhança, mudar a história do seu trabalho, aonde as pessoas que estão perto de você, que têm afinidade com você, serão transformadas por causa da sua palavra, por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança na palavra que Deus te liberou. Mas não abra mão disso. E por último, ele criou na promessa, e por criar na promessa teve o segundo filho, Efraim, e ele foi duplamente abençoado. José decidiu terminar a vida se agarrando no propósito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E para terminar, José foi apresentar os seus filhos ao seu pai Jacó. E normalmente os avós, os pais, eles impõem as mãos sobre o filho mais velho para liberar a bênção, porque o primogênito, o primeiro filho, ele ganhava toda a herança do pai, e os irmãos mais novos serviam o irmão mais velho. Mas só que a Bíblia fala algo muito interessante. Está lá em Gênesis 48, não precisa abrir, você lê lá, que na hora que Jacó foi abençoar Manassés, que ficou à direita, à esquerda, é isso? Não, à direita, e Efraim ficou à esquerda, Jacó, ele inverte as mãos, ele cruza as mãos assim, ó, e abençoa com a direita a Efraim, e com a esquerda a Manassés. Abençoar com a direita é receber todas as bênçãos. E por que ele fez isso? José fala assim: pai, você está errado, Manassés é o primeiro filho, não é Efraim. O senhor abençoou errado. Eu falei: não abençoei errado, porque Efraim significa duplamente frutífero, duplamente abençoado, duplamente honrado. E Manassés significa esquecimento. Por mais que Manassés foi primeiro, a vontade de Deus que seja perene na sua vida é a bênção dele de forma multiplicada, duplicada, quadriplicada na sua vida. Ou seja, é muito mais importante a dupla bênção do que você ficar valorizando o que você perdoou. As pessoas querem ficar se gabando pelo perdão que liberou, e acabam deixando de desfrutar a bênção que Deus tem para elas. Deus está falando o seguinte: esqueça tudo que se passou. O tempo de sofrimento, o tempo de angústia, é simplesmente um memorial para que você lembrar que eu cuidei de você todo esse tempo. O que é mais importante é a bênção que eu tenho para você. Mas se você não esquecer tudo que passou, eu não posso te abençoar duplamente. E essa noite é noite de restaurações. Essa noite é noite de restaurar a sua bênção. É noite de você decidir esquecer as suas mágoas, suas feridas, seus ressentimentos. Porque se você não decidir fazer isso hoje, você não poderá viver Efraim, ou seja, a duplamente frutífero. Você não viverá isso. Se você não decidir esquecer as mágoas, esquecer os ressentimentos, tudo que você passou, a aflição ali foi terrível para José, com certeza. Mas ele não pode culpar mais ninguém, culpar a circunstância. Foi Deus que trabalhou para que ele estivesse ali. Se ele não entender isso, ele não pode viver a prosperidade que Deus tem para ele, de propósito, todas as coisas. Hoje é dia de você esquecer de tudo que Deus permitiu na sua vida. Para de culpar pessoas, circunstâncias, e decidir: eu vou viver a promessa que Deus liberou sobre a minha vida, custe o que custar, eu esteja no tempo de sofrimento ou não, eu vou avançar. Enquanto nós vamos cantar um louvor, eu queria te convidar a vir à frente, a decidir hoje: eu quero ser como José. Eu não vou tirar os olhos da promessa, eu não vou tirar os olhos da palavra.